Boa tarde, que alegria começar a semana com você em todo o Brasil. A primeira segunda-feira do mês de outubro, 4 de outubro, começando o programa Vida em Foco, seu programa de todas as tardes aqui da TV Evangelizar. Também estamos pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos começar falando sobre medo, algo que muitas pessoas sentem em diversas áreas da vida e vamos entender em que ponto isso começa a ficar preocupante. Quem fala sobre esse assunto com a gente é a psicóloga Kátia Biscotto, que é também mestre em análise de comportamento e professora do curso de psicologia da Universidade Positivo. Vamos falar aqui também sobre as alergias de primavera. Agora que a gente está nessa nova estação, muitas pessoas começam a sofrer, com rinites alérgicas, enfim, vários problemas respiratórios. E por isso nós convidamos a otorrino, doutora Renata Becker, para estar aqui com a gente e dar dicas de como diminuir esses sintomas. E para a gente começar bem essa semana, você vai ter uma receita deliciosa. Dadinho de tapioca, conhece? Uma delícia, feita pelo padre João Luiz Lemos. Deve estar abençoada essa tapioca, né? Claro que você, ficando aqui com a gente, vai ver muito mais neste programa de hoje. A partir de agora começa o Vida em Foco. Já que nós vamos falar desse, não sei se é um sentimento, mas o medo é algo que está presente na vida de muitas pessoas. Só que antes de eu conversar com a especialista, que já está aqui comigo, a Kátia Biscotto, que é psicóloga, que é mestre em análise do comportamento, eu quero ler para você o que a gente achou no dicionário sobre essa definição de medo, tá? Então, olha, é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio, apreensão em relação a algo desagradável. Então, a gente fez aqui uma introdução da definição, mas agora vamos para a vida real, entender o que as pessoas de fato vivem com esse medo, Kátia? Muito obrigada por estar aqui com a gente, tarde, viu? Carol, obrigada a vocês. Vamos pegar por essa definição, porque quando a gente... uma coisa é saber, o medo é algo irracional ou algo que pode ser real na nossa vida, mas como que isso pode impactar a psique da pessoa? Tá, eu vou tentar começar, vamos pensar lá do começo, Vamos lá, bem pelo bonitinho. começo. Todos nós nascemos com uma emoção inata chamada medo. É uma emoção, então. É uma emoção, Tá. né? Uma resposta, inclusive ela vem com uma resposta fisiológica. Ela vem desde que a gente nasce, ela tem a característica e, vamos dizer assim, a função de nos proteger. Tá. De nos deixar mais alerta, ou nos preparar para algumas situações. Então, desde que quando a gente nasce, a gente vai ter a capacidade de sentir medo. E aonde que a gente teria ali a grande... Vamos pegar aqui... Aonde começa a se tornar um problema? Quando esse medo passa a não ser protetivo mais, a não me proteger mais e a me causar prejuízo. Então, assim, eu estou andando numa rua e escuto barulhos. Isso vai me deixar alerta com relação a se eu ter alguma ameaça em volta de mim. Eu posso me preparar. Eu posso ficar, guardar minha bolsa e buscar um lugar para me proteger, alguma coisa assim. Agora, se esse medo já chega ao ponto de eu nem sair de casa para trabalhar, porque pode acontecer alguma coisa na minha vida, aí eu vou dizer que esse medo se torna um problema. Então, não seria sentir medo, mas o quanto de medo eu sinto, o que me causa medo, e quais os prejuízos que eu vou ter com relação a essa intensidade. Seria como eu me relaciono com as situações que me causam medo. Eu achei interessante que você usou uma definição ali, nós nascemos com a capacidade de sentir medo. Eu achei muito interessante essa colocação, não sei se você prestou atenção, eu sou bem detalhista nisso. Quer dizer, é uma capacidade, se a gente não sofre, se a gente não tem isso, esse medo, nós estamos nos colocando em perigo, nós estamos incapazes quando não temos o medo. Então, isso é um ponto. Então, inatamente, a gente vai aprender, a gente vai reconhecer alguns
estímulos no ambiente como sendo prejudiciais à nossa Certo. integridade, a gente vai, de alguma forma, tentar se proteger. Que é o que nos protege de um choque da tomada. Calor, isso, ficar muito tempo exposto no sol, né? Isso vai fazer com que a gente tenha receio ou tente se proteger. Tá. Né? Garante minha sobrevivência e minha integridade. Tá. Agora, se eu já estou vivenciando alguma coisa, por exemplo, medo de apresentar um trabalho numa faculdade, Medo de falar em público. medo de ser avaliado de forma negativa, tudo isso passa daí por aprendizagem. Ou seja, tipo, medo de um barulho forte, todo mundo vai ter. Tá. Agora, como que isso se transforma a um medo de não sair de casa e tudo mais, aí vai passar pela experiência de cada um de nós. Vai passar também pela intensidade com que cada um de nós sente essa emoção, né? E também pelas situações em que me causaram medo. Então, a gente vai ter 2 processos de aprendizagem. Vamos pensar de uma forma mais simples para explicar. Um deles é quando eu vivencio uma situação de medo, tá? Tipo assim, um assalto ou uma apresentação de trabalho em que eu fui muito avaliado. Eu fui avaliado mal, Então aconteceu me senti mal. aconteceu uma experiência que teve uma interação negativa a partir dali. E aí aquele medo que antes era natural, agora começa a ser usado para impedir que aquilo aconteça de novo. Exatamente. Aí Tá. ele começa a me trazer prejuízo. Por isso que algumas pessoas têm alguns medos e outras não, porque Exatamente. passaram por experiências. Isso aí. Mas, Kátia, é possível que uma pessoa não tendo passado por uma experiência adquira esse medo? A gente tem aprendizagem por observação e Tá. pelo nosso comportamento verbal. Ou seja, se você me conta uma história muito impactante de você, que Com você muita emoção. passou. Exatamente. E você sente junto E eu comigo. sou uma pessoa mais sensível, eu posso aprender, né, no caso, responder com medo ao que você está me contando. Aquela história do tipo, a pessoa ficou impressionada. Exatamente, Pode pode ser. ser. Olha Claro só. que tem um perfil de pessoa que vai ser mais sensível a esse tipo de história, vamos pensar assim, né? Algumas pessoas vão ter... Aqui seria repertório de resiliência, ou seja, Tá. algumas pessoas são expostas gradualmente a situações Tá. aversivas, né, difíceis de se enfrentar, e essa própria exposição gradual vai ensinando você a ter recursos para enfrentá-las. Isso vale para qualquer problema na vida, para o medo também. Tá. Agora, se você tem uma situação muito intensa ou nenhuma situação, aí você não aprende a se expor, a resolver, a enfrentar, e daí você vai ter, no caso, você vai estar mais propenso a problemas, né? Ou a uma ansiedade mais forte, ou a situações de fragilidade mais intensas, do que alguém que de alguma forma já passou por situações, Tá. né? Mas aquela coisa, gradualmente, né? Gradualmente. Gradualmente. Tá. Kátia, você quer ser mestre em análise de comportamento. Quando a gente pega a personalidade da pessoa, né, que é basicamente a forma como leva ela a se comportar. Padrões de comportamento. Padrões de Isso. comportamento. Quando a gente olha para esses padrões de comportamento, independente de olhar para o histórico dessa pessoa, para as experiências, a gente consegue identificar aqueles padrões que vão levar a pessoa a ter mais medo, a personalidade mais medrosa, ou isso não pode ser taxativo desse jeito? Se eu concordasse plenamente, eu ia estar cometendo um erro de simplificar ali, né? ou reduzir Sim. esse fenômeno, né? Então a gente sempre tem que pensar que nós vivemos com o nosso corpo, então nosso corpo vai responder, né? Se fisiologicamente ele vai responder ao que a gente vive. Eu tenho as minhas características, nem você falou de personalidade, né? Eu tenho minha vivência, minha história, e eu tenho uma cultura. Então, nós vivemos uma situação Tudo isso tem que ser considerado. Vai estar tudo junto, né? Ou seja, a gente tem uma cultura em que a gente precisa fazer muitas coisas bem feitas ao mesmo tempo, por exemplo. Então, é uma cultura que já traz um nível de ansiedade para todos. A Mulher Maravilha, o Super-Homem, Exatamente. essa figura. A gente não pode falhar, a gente não pode, as coisas não podem dar errado e tudo mais. Então, esse combinado já está predispondo a maior parte da população ou a uma situação de crise de ansiedade que já passou ou que vai passar. Então, a Organização Mundial da Saúde já traz esses dados há pelo menos uns 5 anos, de que as pessoas cada vez mais vão sofrer de ansiedade. O que seria ansiedade? É esse medo antecipatório, ou seja, eu não tenho... medo, então. É um medo. É um medo, A base só que fisiológica é de medo. De algo que vai acontecer ainda. Pode ser que não Isso. aconteça, mas na cabeça da pessoa vai. Exatamente. Você colocou duas coisas, né? Racional ou irracional ou racional, né? A grande questão é
quando a resposta de medo é fisiológica, ou seja, a resposta de ansiedade a gente sente no corpo, Sim. uma das características dela é fazer com que a gente pense menos. Pense menos Pense racionalmente. menos, racionalmente. Ou seja, naquele momento que o corpo, que a emoção está muito exacerbada, fica mais difícil da gente ter uma resposta lógica. E a gente acaba, às vezes, cometendo, vamos pensar assim, tipo, tendo uma atitude de sair, não enfrentar, ou sair daquele contexto porque está sendo muito ruim, né? Para sair de algo, de fugir. De falar coisa que não tem conexão, Exatamente. de agredir o outro verbalmente. Isso às vezes retroalimenta a situação da qual eu não quero me expor mais. Né? Então, e a gente está vivendo uma situação cultural que a gente passa isso por todo dia, né? Dirigindo, né? Às vezes numa fila de banco, alguém sendo mais agressivo, né? Então a gente passa por essas situações E, por exemplo, de ameaça. essas experiências, né? E juntando todo esse contexto que você colocou, elas tendem a ficar mais fortes com o tempo, a ponto de uma gota d'água ser o suficiente para a pessoa explodir por causa desse medo? Se você não sabe ou não aprendeu ao longo da tua vida a enfrentar, e muitas das pessoas acabam fazendo que nem você falou, vão guardando, né? Se a gente tem... Quanto mais frágil a gente for ficando, mais reativo a gente fica. Então, você deu um exemplo que eu posso puxar um gancho, né? Então, assim, o nosso corpo vai reagindo de forma muito rápida a questões muito pequenas na vida. Né? Então, assim, eu vou acumulando lá o estresse do trabalho, uma ansiedade de trabalho, uma ansiedade em casa, algumas situações em que eu me sinto não tão competente, né? Aí, situações em que eu posso realmente moro num bairro em que a violência é mais presente. Ou seja, você vai juntando vários fatores, né, que vão te deixar mais reativo ou mais sensível ao que está acontecendo à tua volta. Aí sim, você pode ter uma situação em que coisas mínimas podem te causar uma resposta emocional maior do que você sentiria se você estivesse bem. E como pegar de volta esse controle para que esse medo diminua, ou para que ele não seja um problema, pelo menos, né? A gente está vivenciando isso com a pandemia, né? Hoje é muito racional ter medo do coronavírus, né? Agora, como retomar as atividades? Então, acho que assim, é um passo a passo e o cuidado com você mesmo. Né? Então, assim, eu deixei de fazer atividades de lazer, eu deixei de ver pessoas e eu preciso voltar a enfrentar coisas difíceis. Então, tentar fazer um pouquinho de cada coisa. Né? Então, assim, começar a investir em você mesmo, no teu sono, na tua qualidade de alimentação, no teu descanso. Então, começar se cuidando é um ponto. Autocuidado. Porque às vezes a pessoa acha que ela já tem que sair fazendo as coisas e daí ela não arruma coragem para fazer. Não. Então, o cuidado, né, o autocuidado e o cuidado das pessoas que você gosta é muito importante. A gente tem que estar bem para enfrentar as coisas. Né? Ou seja, se eu tô com um machucado, eu não vou querer me expor porque eu tô machucada. Sim. Então, é o fortalecimento primeiro. E daí, começar a enfrentar pouco a pouco, passo a passo. Sim. Eu acho que o principal é passo a passo. Sempre se protegendo, buscando rede de apoio. Então, se você tem alguém que pode te dar suporte, te ajudar. A organização do dia a dia ajuda muito. Ou seja, o dia... Então, assim, preciso voltar a trabalhar daqui uma semana. Então, não deixa para organizar um dia antes. Isso. Então, procrastinar para o medo é horrível. Isso. Então, vamos pensar... Porque daí você pode fazer enfrentamentos menores. Então, vamos dizer assim, eu não sei como que vai ser acordar cedo todo dia de manhã. Então, começa a acordar cedo antes. Eu não sei como que vai ser passar o dia inteiro fora. Então, passa uma manhã fazendo atividades fora. Você vai tornando esse monstro menor, você vai vendo os pedaços ali. Isso. E a organização desses passos também ajuda muito. Né? Se entra já numa intensidade que você não consegue fazer nada disso, aí é a busca multidisciplinar, ou seja, profissionais que te deem suporte. A psicologia clínica vai poder dar suporte para essas pessoas, acompanhar, e também, se necessário, a psiquiatria. No caso, aí uma ajuda, às vezes medicamentosa, alguma coisa assim, para fortalecer e para te ajudar a fazer os enfrentamentos necessários nesse processo. Sim. Kátia, e com relação às crianças, tem algo que os pais responsáveis possam fazer para que esse medo, que é natural, não se torne exagerado, né? Para que a criança consiga enfrentar esses medos? Qual a dica? Olha, acho que tem 2 dicas aqui. Então, uma delas é... A criança, naturalmente, não vai ter muitos medos que os adultos têm. Então, a gente tem aí
o processo de aprendizagem de sentir medo de uma tomada, ou seja, uma tomada é algo que a criança não faz ideia de que vai tomar um tem choque. muita coisa racional que a criança não vai ter. Ela vai ter que aprender que aquilo causa Sim. dano para ela, né? E muitas vezes pelos pais não deixarem que ela... Então, assim, a primeira avaliação de medo, avaliação de risco, ela vem pelos pais. Do que é danoso ou não. Então, Certo. os pais orientarem e ensinarem é muito importante. Certo. Algumas coisas as crianças vão vivenciar, né? Que Sim. dói, uma queda machuca. Então, alguma coisa que eu vou ter que tomar um cuidado. Ou seja, a criança quer andar de skate sem joelheira, sem proteção, mas daí vai cair. E daí, talvez num outro momento, aceite por uma joelheira, uma cotoveleira, alguma coisa assim. Mas também tomar cuidado quando eu, enquanto pai, tenho um medo exacerbado de alguma coisa, se eu também não vou ensinar meu filho a ter esse medo. Porque muito das nossas reações podem fazer parte desses medos que os nossos filhos vão ter. Né? Então, alguém que tem uma exigência muito grande com relação a desempenho pode acabar tornando possível ou não, aqui é uma probabilidade, né? Que o filho tenha uma ansiedade, de repente, de apresentar um trabalho, ou nunca esteja perfeito, fique com muito receio de não ter um desempenho acadêmico bacana, né? Então, essa cobrança, ela pode gerar medo de se expor. Exatamente, da avaliação do outro. Né? Então, e a família da gente, muitas vezes, é o lugar que nós buscamos proteção. Então, flexibilidade. Mais até do que aprovação, no primeiro lugar, você acredita? Eu acho que acolhimento, né? Ensinar. Então, a gente precisa ter a medida. Os pais precisam ter uma medida entre o que é necessário e o que pode ser flexibilizado. Tá. Né? Então, sim, tem que apresentar um bom trabalho? Ok. Como eu vou ensinar meu filho a apresentar um bom trabalho? Então, talvez um hábito de estudo, uma forma de estudar, né? Que seja prazerosa e que tenha como competência, né? Como consequência, a competência de gostar daquele tema e apresentar um trabalho bem. Diferente de você não pode errar, você não pode gaguejar, você sabe? Entendi. Essa pressão, ela vai causar um efeito contrário, então. Pode. Algumas pessoas não. Algumas não. Mas tem a as maior pessoas parte, que pegam esse medo e usam como motivação na vida, assim, e usam para enfrentar mesmo? Vai ter que ter um processo de aprendizagem de resiliência e de desafio, um ambiente Por isso que não proporcione. é a maioria das pessoas. Não. A maioria vai fugir desse medo. E se entra num medo que a gente chama psicopatológico, ou seja, as fobias, aí geralmente vai ter que ter ajuda de uma equipe para por exemplo, conseguir enfrentar. A síndrome do pânico é uma fobia, não? A síndrome do pânico, ela faz parte do quadro de ansiedade, né, dos transtornos de ansiedade, e ela entra como uma síndrome de várias crises ansiosas com características de você ter uma sensação de que você vai morrer. Então, ela tem características próprias, ela forma um quadro psicopatológico. Isso. E é mais do que uma ansiedade. A gente vai ter uma ansiedade generalizada e a gente tem o quadro de síndrome do pânico. Quando se entra na característica de síndrome do pânico, é muito importante a ajuda da psicologia e da psiquiatria para que você consiga reverter. E geralmente o paciente, quando chega nesse grau, ele já está com bastante prejuízo na vida. É bem incapacitante, sim, é bem preocupante. Nós estamos conversando aqui hoje sobre isso, né? Kátia, e você está no Instagram, né? Estímulos.psi. Isso, é a clínica que eu trabalho. E o teu e-mail também, né? Que é katiabiscouto@gmail.com, aparece para você para mais informações. Agradeço muito sua presença aqui hoje, Obrigada a vocês, espero ter ajudado papo aqui. Com certeza de alguma ajudou. forma. Obrigada. E agora, já que a gente conversou sobre medo, vamos passar um pouco para segurança, só que segurança no trânsito. E quando a gente traz para consciência esse assunto, a gente com certeza consegue viver melhor neste trânsito. Acompanhe essa reportagem. O trânsito está cada vez mais intenso. Veículos, bicicletas e pedestres dividem o mesmo espaço e nem sempre da melhor forma, o que traz muitos problemas. Nós temos um trânsito com volume muito grande no Brasil, né? Nós temos 105 milhões de veículos registrados em nosso país. Aqui no Paraná nós temos quase 8 milhões de veículos, quase 7 milhões de condutores. Então ele é em volume um trânsito alto que está nas estradas, que está nas cidades. O trânsito brasileiro é o quarto mais violento do continente americano. Os acidentes causam 5 mortes no país a cada 1 hora. São Paulo é o estado com o maior número de óbitos. Mas quais serão as causas desses índices tão alarmantes? A distração, às vezes, no uso de um celular.
O celular tem sido muito preocupante e não vale só para o condutor, vale para o pedestre, que às vezes vai cruzar uma via e sem a atenção necessária. Ele tem uma participação importante, né? Mas aquelas questões que são sempre presentes. O excesso de velocidade, que é causador de acidente e agrava as consequências, o uso do álcool. Infelizmente, hoje o Márcio faz parte das estatísticas. Há 5 anos, sofreu um acidente de carro e ficou em coma. O jovem, que morava sozinho e trabalhava, viu a vida se transformar. As consequências foram devastadoras. Hoje o Marcinho, ele não fala, ele ficou com a parte direita do corpo, que chama-se hemiplegia, que ele tem dificuldade de movimento, né? A questão cognitiva, às vezes, também meio perdida. É claro que, além do risco de acidentes, não podemos esquecer que o trânsito também afeta a nossa saúde e o meio ambiente. Os veículos emitem alguns compostos à base de carbono, nitrogênio, enxofre, e eles acabam afetando não só a saúde do homem, mas a saúde do ambiente também. Então os animais vão respirar isso, a gente pode ter ataque a folhagens de árvores, frutos, a gente tem muito problema de garganta seca, dificuldade em respirar, muita tosse. A solução é buscar formas mais sustentáveis de se locomover. Os veículos de massa, como trens, metrôs, ônibus, eles acabam juntando muitas pessoas em um determinado ambiente. A poluição de um ônibus não se compara a 20, 30 carros. Então, hoje, o mais acessível à população é transporte público. Quem tem um pouquinho mais de possibilidades, bicicleta, Mas também não é só possibilidades, é coragem, porque você enfrenta vários desafios durante os percursos, Você não tem caminhos bem asfaltados, você tem problemas de segurança em alguns trechos. A pé, de bicicleta, de carro ou de qualquer outra forma, não importa. Só não esqueça de que um trânsito mais seguro depende de cada um de nós. A conscientização e a atitude. Eu preciso ter atitude. Quando eu vou para um veículo, quando eu vou para uma estrada, quando eu tenho uma dúvida numa ultrapassagem, por exemplo, eu tenho que usar o comportamento que é mais adequado à segurança. E, em regra, todos nós sabemos qual é esse comportamento. É o pedestre, é o ciclista, é o motorista. Não dá para a gente colocar a conta só no motorista. Eu tenho uma saudade do meu filho, do meu primeiro Marcinho, imensa. Eu tenho o Marcinho aqui, mas eu tenho uma saudade da voz dele. Daquela chegada que ele chegava, sabe? Então, assim, essa saudade dói na gente. Então, como mãe, eu digo assim, desde a adolescência do seu filho, antes dele tirar a primeira carteira de motorista, oriente, mostre fatos, diga que ali no vizinho, ou que nas estatísticas, ou que em reportagens existem casos de pessoas que achavam que não ia acontecer nada e que aconteceu. Bem sério esse tema, né? Mas quem tem um recado para você agora é a Poliana. Seja bem-vinda, Poliana. Obrigada, Carol. Muito boa tarde para você. Uma excelente tarde para você que nos acompanha de todo o Brasil. A gente convida você a iniciar o mês de outubro faxinando, fazendo uma verdadeira limpeza no seu corpo, no seu organismo, mandando embora as toxinas. Tudo que é ruim, excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de carboidrato, que muitas vezes a gente não se dá conta, porque é tudo invisível, você não sabe o quanto você ingere ali no seu dia a dia. O problema é quando atinge a sua saúde. Já tá com diabetes, colesterol tá lá nas alturas, tá levando puxão de orelha dos médicos. Alô, dona Maria, tem que baixar o colesterol, tem que cuidar do seu diabetes, dona Maria. E mesmo tomando os medicamentos, é difícil manter ali os níveis da sua glicemia estabilizados. Quantas vezes eles não passam ali do 300, 400? E aí vem aquele desespero, né? O que eu faço? Se você toma esse tipo de tratamento aqui, Ora Pronobis, se você ainda não conhece, está na hora de você conhecer. Eu vou te dizer o porquê. Ele é natural, não tem contraindicação e ajuda a sua saúde de uma forma geral, como um todo. Ele vai ser o aliado na hora dessa faxina, de limpar realmente o seu corpo e proteger a sua saúde cardiovascular, por exemplo, limpando as artérias. O processo que ele faz é totalmente natural. Você pode aliar ele. É ele que vai ser o seu aliado verdadeiro, viu? Na hora que você pensa em saúde e qualidade de vida. Tudo isso para quê? Para que você viva dias melhores, sem medo, sem ficar nessa inconstância, né? Que muitas vezes o diabetes, a pressão alta, colesterol, tudo isso traz para você. O que a gente convida você a dar o primeiro passo
Porque o restante é comigo, que tô aqui para brigar por você, para que você pague um valor justo, parcelado em até 10 vezes sem juros e ainda receba um presente que você merece. Tá vendo essa imagem aqui, ó, linda, de Jesus das Santas Chagas? É um presente especial para você que acompanha a TV Evangelizar. Tem desconto no call center, tem parcelamento em 10 vezes sem juros e ainda o frete é grátis para todo o Brasil. Então não perde mais tempo não, coloca já Ora Pronobis aí na sua casa para você e para toda a sua família. Você merece ter qualidade de vida. Não perde tempo, liga lá 0800 602 8022. Falou que está acompanhando a Carol Tormena, leva esse presente maravilhoso para casa hoje. Corre e aproveita. É isso aí, Carol, é com você. Depois do intervalo, o assunto são alergias da primavera, essa estação linda, mas que muitas pessoas sofrem. E quem vai trazer esse assunto para nós com todas as dicas é a doutora Renata Becker, que é otorrinolaringologista aqui do Hipo Curitiba. Então você volte comigo para pegar todas essas dicas depois do intervalo. De volta com o programa Vida em Foco desta segunda-feira, dia 4 de outubro, na estação mais bonita do ano, que é a primavera. Só que dá uma olhada aqui, você está vendo que eu tô de calça aqui, de blusa, né? Tô com 2 blusas aqui, ó, dá uma olhada. Porque aqui em Curitiba, hoje, 15,4 graus, tá? Então eu sei que, por exemplo, essas mudanças de temperatura podem ser um problema para quem tem algum tipo de rinite. Será que isso é por causa da primavera? Será que é por causa da temperatura? E o resto do Brasil, quem fica espirrando, quem fica, né, com aquelas rinites, aquele nariz coçando, e daí já tem a preocupação do Covid, tem um monte de coisa na cabeça. Então agora a gente vai falar com uma especialista no assunto, que é a doutora Renata Becker, já está aqui comigo, que é otorrinolaringologista. Agora eu falei certo. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Carol. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês e poder ajudar os telespectadores aí em relação a essa parte da rinite, das alergias, né? E sabe que tem muita gente que sofre, né? Começa essa estação que é tão linda, maravilhosa, e muitas pessoas sofrendo, nariz escorrendo, o olho coçando. Eu não sei se é um tipo de... se é o alergia a pólen. A gente tem como fazer um geral, assim, o que é que pode causar esse tipo de alergia nessa estação do ano, na primavera? Então, isso é excelente a gente conversar, porque a rinite, ela é uma doença crônica que a gente sempre fala que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Tá. E tem alguns tipos de rinite, né? A gente tem a rinite não alérgica, que é essa das mudanças de tempo, quente e frio. Que daí não tem a ver com a primavera em si, não que tem a ver com a é a primavera. temperatura mesmo, frio, quente. E ela pode se sobrepor à da primavera, que daí é alérgica. Tá. Então, a gente tem 2 grandes grupos de rinite, e dentro das rinites alérgicas, entraria a rinite, né, da primavera, que é a alergia do pólen, entraria a rinite de ácaro, entre outras, tá? Então, são 2 grandes grupos que podem se sobrepor. Então, hoje, com a temperatura que a gente tá, tem gente sofrendo pelo pólen e tem gente sofrendo pela mudança de tempo. Certo, certo. A rinite da primavera, ela começa normalmente, assim, já final de agosto, já começa a dar os áreas que começa a polinização. A hora que a gente começa a ver aquelas flores lindas e maravilhosas por aí, a gente já vê paciente sofrendo no consultório. Tá? Então, normalmente nessa época do ano. Doutora Renata, mas por mais que a gente tenha mais de um grupo dessas rinites, o tratamento é o mesmo? O bichinho que causa ali todo esse sofrimento é o mesmo? Ou tem diferença nos sintomas? Quando chega alguém lá no consultório, no seu consultório, pedindo essa ajuda, existe alguma diferença ou não? Ele tem um padrão já? Assim, em relação a sintomas, os sintomas são muito parecidos. Tá? A rinite da primavera, a rinite do pólen, ela tende a ter um pouco mais de lacrimejamento. Então, inclui os sintomas normais de nariz trancado, coceira nos olhos, nariz, coceira na garganta, coceira no ouvido também pode fazer. Tá. Mas geralmente é coceira. Normalmente coceira, coriza e nariz trancado. Tá. Então, aquela coriza com aquela secreção clarinha que fica pingando ali do nariz, também é muito comum nessa época do ano. Então, isso geralmente acaba pegando todas as rinites. A diferenciação, né, que a gente faz para saber se é de pólen, se é de mudança de tempo, são por exames que a gente faz, como o exame de alergia na pele, que a gente consegue em cerca de 20 minutos fazer o diagnóstico para o paciente. Interessante. E aí a gente consegue ver certinho se é mais alérgica, se é não alérgica, se é alérgica
ao quê. E, né, sendo diagnosticado, a gente consegue tratar de uma maneira individualizada. Daí não tem receita de bolo, né? Tem algumas dicas que a gente pode dar, mas a gente consegue tratar de uma maneira individualizada, dependendo do tipo de rinite. Tá. Tem algum outro tipo de alergia, fora a rinite, de repente, eu não sei, que é causada por essas estações, por essa mudança de estação ou por mudança de tempo? Não sei se na pele ou sinusite pode ser causada por isso ou não? A sinusite já é outra conversa, por exemplo. Não, na verdade, o que acontece é assim. A rinite, ela é a inflamação da mucosa do nariz. Certo. Né? Quando a gente inflama a mucosa do nariz, a gente está lesando a primeira barreira de proteção do nosso sistema respiratório. Tá. Né? Aí o que são as sinusites? As sinusites, elas são inflamações, são as inflamações decorrentes aqui da mucosa dessa região. Na face, na testa, nós temos pequenas câmaras de ar que são os seios da face. Então, a gente pode até tratar a sinusite como uma continuidade de uma rinite não tratada adequadamente. Entendi. Então, ela isso pode se acontecer. transformar numa sinusite? Pode. Também pode, por exemplo, fazer faringites. Então, o paciente que não respira pelo nariz, respira pela boca, tem mais chance de fazer infecções de garganta, né? Rinite, catarrinho pode correr para o ouvido através de um canal que a gente tem que chama tuba auditiva. Pode fazer dor de ouvido, pode fazer otite. É porque tá tudo ligado. junto ali, ligado. A bronquite ligado. também não? Poderia ser, não? Desculpa? A bronquite. A bronquite também. A gente também sabe ser. que cerca de 70% dos pacientes que têm bronquite têm rinite e 30% dos pacientes que têm rinite têm algum grau de cometimento pulmonar. Então também tem interferência. É interessante você falar isso, porque a princípio parece que a rinite ela é só uma irritação mesmo, né? Uma coisa que incomoda, que fica ali com o nariz pingando e tal. Quem tem, eu já vi, sofre, né, com isso. Mas ela tende a passar, né? Agora, isso que você está falando, que seria uma consequência mais aguda, de repente, né? De ir para uma sinusite, para uma bronquite, uma otite, enfim. Aí é onde pode começar a piorar a situação, né, do paciente. Qualidade de vida, né? A gente fala que o paciente que tem rinite é um paciente que já não dorme direito. Então, outro dia ele já não rende adequadamente. Né? É um paciente que vai viver com complicações de sinusites, otites, faringites. E agora é aquele paciente que vai fazer teste de Covid toda semana, praticamente. Sim, porque vai ficar desconfiado, né? Porque não tem como a gente diferenciar, né, clinicamente. Tem só pelo algumas exame. dicas, mas é o exame que vai mostrar pra gente se esse paciente está com Covid ou não. Então, tem mais essa. Então, é muito importante, nesse momento, a gente ter a rinite bem controlada. Sim. Olha, e o que a gente pode fazer para ter esse controle, então, sobre... Então, a gente fazendo o diagnóstico correto, a gente tem tratamentos que vão de medicamentos, que podem ser medicamentos nasais, medicamentos via oral, tá? Sempre o controle ambiental é bem importante. Então, nessa época do ano, assim, falando mais da rinite de primavera, então lavar o nariz... com soro, assim? Com soro, exatamente. Tem vários dispositivos. Pode ser o dispositivo que você compra na farmácia, garrafinha, chaleirinha. Então, inúmeros dispositivos, lavar o nariz, porque o pólen, ele cola ali dentro do teu nariz. Então, dá pra já bloquear essa barreira só através dessa lavagem. É o que mais resolve. Olha só. Então, isso todo mundo já pode fazer em casa. Tá? Legal. A gente pensa que é o pólen grandão. Por exemplo, a gente pensa numa flor de girassol e a gente pensa na grama. Quando a gente olha, a gente pensa, qual que vai dar mais alergia? A gente acha que é a girassol. Mas não é, porque o girassol ele tem uma partícula maior, então ela é mais difícil de entrar na via respiratória. Então, por exemplo, pólens de gramíneas são os que mais afetam. Então, a lavagem nasal é super importante. Tá? Então, lavagem nasal para todo mundo. Quem tem alergia a pólen, evitar abrir a casa antes das 9 da manhã, porque é o período que a polinização tá mais efetivo. Então, entra o pólen nessa casa, fica lá dentro, não é legal. Tá? Lavou a roupa, colocou para secar, tentar deixar secar essa roupa num ambiente que não seja aberto. Tá? Então, que seja um ambiente. Para não pegar o pólen na roupa? Para não pegar o pólen na roupa, porque a umidade da roupa puxa o pólen. Secou a roupa, já tira do varal também. Olha só. Então, tudo isso é importante. E aí vem os medicamentos, né? Medicamentos nasais, medicamento via oral também, principalmente para as crises, né? E a gente tem hoje até a vacina de rinite, que a gente consegue fazer para esse paciente. Então, é um tratamento que, por exemplo, veja que a Carol tem alergia ao pólen X. Então, dá para identificar até esse pólen específico. Exatamente. Na maior parte das vezes, sim. Aí a gente consegue fazer uma vacina específica para você, que interessante. para que a gente vá te desensibilizando, para que quando tenha contato
com o pólen de verdade, né? Aí você já esteja mais tranquila. Então a gente tem vários tipos de tratamento hoje. E essa vacina, ela é uma dose única? A pessoa tem que refazer de tempos em tempos? Como que é? Infelizmente, ela não é assim uma dose única, pronto e acabou. Então, o tratamento de dessensibilização, ele pode ser feito tanto por injeção aqui no Brasil, quanto por vacina sublingual. Então, gotinhas embaixo da língua. Tá? O que eu trabalho é gotinha embaixo da língua. Então, a gente faz por mais ou menos 3 anos. Tá? Então é um tratamento longo. Sim. Mas a gente pode ter uma resposta positiva por até 7 anos depois que você para o tratamento. Então isso é bem importante. Então você faz ali por 3 anos, você mantém e mantém por mais aproximadamente 5 a 7 anos depois que para o tratamento. Então vale a pena, né? Principalmente. E ele reduz 100%? Não, ou ele diminui? Ou ele diminui do caso? bastante. Diminui bastante. Tem pacientes que chegam a ter melhoras assim de 100%, mas a média é cerca de 80% a 90%. Então a gente consegue ter um bom controle. Quando a gente fala desses números, né, se a gente falar em termos de estudos, se eu conseguir uma resposta maior do que 50%, eu já considero o tratamento satisfatório. Né? Porque realmente é significativo, né? 50%. E principalmente para quem tem sintomas oculares. O pólen, ele causa muito sintoma no olho. Então a gente recebe muito paciente de oftalmo que vem pra gente por alterações de córnea, ceratocone, por coçar devido a pólen. Então esse paciente, ele é um super candidato para vacina também. E me fala uma coisa, a pessoa ela já nasce com essa alergia ou ela pode desenvolver ao longo da vida? A maior parte dos pacientes com rinite alérgica já nascem, né, com esses sintomas, tá? Então, às vezes demora para manifestar a vida inteira. Agora, o paciente com rinite não alérgica, aquela de mudança de tempo, quente, frio, ar-condicionado, cheiro forte, essa normalmente já é mais na idade adulta, adolescente, idade adulta. Então, o alérgico normalmente já nasce com sintomas. E é legal da vacina, Carol, que quando o paciente... A gente não pode começar a vacina quando a paciente, por exemplo, está grávida. Mas se a paciente ela está grávida e ela está fazendo, ela engravida no meio do tratamento da vacina, aí pode. A gente pode passar anticorpo pro neném. E esse neném já nasce com mais anticorpos contra aquilo que a gente está fazendo. Então é super legal que a gente consegue reduzir o curso da doença. Então, quando a gente fala assim que a rinite não tem cura, a gente fala que ela tem tratamento. O que mais se aproxima da cura seria a vacina, né? A criança pode também ou não? Ou tem idade? A partir de 5, 6 anos. A partir de 5, 6 anos. Sim. E tem algum outro hábito, fora essas dicas que você deu muito práticas, né? De alimentação ou de atividade física que ajudem a também fortalecer esse sistema respiratório para combater as alergias? Ou daí não tem essa relação direta? Isso de uma maneira geral, né? Se a gente tiver um sistema respiratório bom, adequado, a chance dele, né, receber e sensibilizar esses alérgenos, ela é muito menor. Então, de uma maneira geral, sim. O que a gente pede pacientes de pólen, às vezes tem algumas frutas que não conseguem comer adequadamente. Por exemplo, pêssego, chá de camomila. Nem se tirar a casca do pêssego? Não é mais difícil. Tem alguns pacientes que têm uma intolerância maior. Não são todos. Sim. Agora, chás, assim, de florzinha, chá de hibisco, chá de camomila, esse paciente já sofre. Então, só com o chá? Só com o chá. Olha, mas porque ali também tem pólen? Porque ele tem pólen. Ele contém pólen. Nossa, então é uma sensibilidade bem aguçada mesmo. É uma sensibilidade, mas eu falo, com tratamento, que pelo jeito vale a pena essa vacina aí. É um tratamento muito caro ou não? Depende, né? Eu sempre falo assim, se a gente considerar a curto prazo, às vezes pode ficar um pouco pesado, mas se a gente considerar a longo prazo, né, a quantidade de remédios que você usa, a quantidade de antialérgico, quando você põe na balança tudo isso, acaba se tornando até mais em conta. Olha só. E bem mais efetivo pelo jeito, né? Isso, eu sempre falo, é mais fisiológico, né? Porque você está prevenindo. Você não está tratando uma crise, você está prevenindo uma crise. Então é sempre melhor. Nossa, muito interessante. E a pessoa que quiser, ela só pedir a vacina contra a rinite, como que é o nome disso? Na verdade, a gente chama assim de imunoterapia específica, né? Para determinado alérgeno. Daí a gente vai ver, alérgeno dependente. E sempre é um otorrino que vai dar esse início do tratamento. Otorrino, pneumologista, alergista, todos são aptos a fazer esse tratamento. A vacina, ela é individual. Então, se você vai lá no consultório, a gente vai ver qual que é o teu nível de alergia. Então, a gente vai ver, a gente tem que fazer uma concentração X numa porcentagem tal para esse pólen, ou então
então misturar os 2 pólens, sabe? Então a gente faz Algo personalizado. bem específico. Bem Legal. personalizado. Legal. Eu pergunto porque a gente está falando aqui com o Brasil inteiro, né? Então, certamente vai ter gente no Brasil que vai querer essa vacina. E então, sabe, quando a interessante. gente dá curso, assim, a gente vê, por exemplo, o pólen do Rio Grande do Sul, que é mais prevalente lá no Rio Grande, é diferente do pólen aqui de Curitiba. Então, os testes, eles também têm que ser Tem que ser feitos regionalizados. locais. Isso é importante. Interessante. Porque daí a gente consegue colocar o alérgeno específico. Existe. Colocar pólen mix? Existe. Colocar um mix ali para alguma coisa vai Geralzão servir. ali. Mas a gente gosta de fazer específico que para tende ser mais a melhorar. efetivo, né? Exatamente. Sim. Doutora Renata, muito obrigada, viu, pela tua participação. Você está no Instagram, vai aparecer para você Instagram, Facebook, o site do Hospital Hipo, tudo para você poder se informar muito melhor também. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui hoje. Carol. Continuando o assunto saúde, tem gente que às vezes fala que a diabetes tem um cunho emocional, mas não sei se é bem assim. E é justamente sobre isso que nós vamos mostrar para você agora nesta reportagem. O Pablo descobriu que tinha diabetes em 2013, aos 26 anos de idade. Uma notícia que mudou a vida dele. Foi somado a um quadro de depressão na ocasião. E a última coisa que eu gostaria de ouvir era o diagnóstico do diabetes, até porque eu não tinha conhecimento algum. No meu caso, eu não tinha noção exata do que era aquilo, me tornar insulino dependente, então foi um misto de emoções muito ruim na minha vida na época. É comum as pessoas associarem o surgimento do diabetes à instabilidade emocional, mas essa endocrinologista esclarece que a doença está relacionada a outros fatores. O diabetes emocional não é um diagnóstico propriamente dito, né? Ele pode ser um fator que pode estar presente no momento que o paciente descobre a doença ou que pode até colaborar com a piora do controle glicêmico. Mas não é um tipo de diabetes reconhecido. O diabetes ele está muito associado ao sedentarismo, ao excesso de peso e a fatores genéticos mesmo, né, de predisposição. O que pode acontecer é uma piora do quadro. Pessoas que já têm diabetes também podem ter uma piora do controle da doença durante períodos de estresse, né? Então, muitas vezes, porque até negligenciam o tratamento, né, podem ter outras prioridades, deixar um pouquinho o tratamento de lado, por causa de um sono ruim, de uma alimentação desregrada, pela falta de exercícios. Então, claro que a parte emocional é sim importante, né, para o controle do diabetes e de outras tantas doenças. É literalmente uma montanha-russa, né? A vida de quem convive com diabetes é pautada em altos e baixos. Então, o fator emocional sim provoca alterações na minha glicemia, não são poucas, e a gente fala que tem uma ferramenta em mãos e desde a hora do acordar ao dormir a gente precisa entender o que pode provocar isso na nossa glicose. Então não é só na alimentação, não é só na prescrição do médico, mas os fatores emocionais, pelo menos no meu caso, impactam e muito na minha glicemia. E como lidar com as emoções à flor da pele? O Pablo encontrou nas redes sociais uma forma mais leve de lidar com a doença. E a coisa que eu mais queria era encontrar um igual, né? Alguém que pudesse talvez compreender o momento que eu estava vivendo e que pudesse tirar algumas dúvidas. Foi então que, por conta da tecnologia, que sempre fez parte da minha vida, eu resolvi ir para as redes sociais e externar aquele momento de dor que eu estava passando para procurar mais uma pessoa. Foi aí que surgiu Eu e a Beth, aí foi a forma que eu tive de me comunicar e me conectar a outras pessoas que conviviam, né, que convivem com a doença. As pessoas que já têm o diabetes devem se cuidar de forma constante, né? Dar sempre atenção para a atividade física, uma alimentação equilibrada, cuidar do sono e até mesmo do estresse. Tentar achar alternativas, né, para aliviar suas emoções, o seu estresse. Isso é diferente de pessoa para pessoa. Algumas pessoas buscam ajuda na psicoterapia, outros ficam bem com exercícios físicos, com yoga e outras tantas formas aí de controlar, né, as emoções. Depois do intervalo tem a nossa culinária e hoje uma receita muito especial com o padre João Luiz Lemos, que é um dadinho de tapioca. Você conhece essa receita? Olha, eu vou te dizer que vai dar fome hoje, viu? Eu volto já.
Vamos para essa hora deliciosa do programa A Vida em Foco. Hoje tem receita e a nossa divina receita de hoje é divina mesmo. É um aperitivo, pode ser consumido no café da manhã, né? Dependendo da região, dependendo da habilidade do cozinheiro. Mas essa receita que vem agora é do Padre João Luiz Lemos. Quem esteve lá com ele neste dia, te conto. Dona Vanessa, nossa produtora aqui. Então vamos prestar atenção nessa receita, porque eu tenho certeza que ficou, ó, uma delícia de dar água na boca. Vamos lá para o nosso dadinho de tapioca. Oi, Carol! Olá, você que acompanha A Vida em Foco. Está começando mais um Divina Receita e hoje com um convidado muito especial que você aí em casa conhece muito bem, Padre João Luiz Lemos. Tudo bem? Tudo bem, Vanessa? Graças a Deus. Olá, Carol. Que bom estarmos aqui. E hoje, gente, o padre vai ensinar a gente a fazer dadinho de tapioca. Uma delícia que eu tenho certeza que você vai preparar aí na sua casa. Então, anota os ingredientes que você vai precisar para fazer o dadinho de tapioca. 500 ml de leite integral quente, 375 gramas de queijo coalho ralado fino, 250 gramas de tapioca flocada, sal e pimenta do reino a gosto. Poucos ingredientes. Simples, né? Tá vendo? Nossa, como gente, o padre sempre traz coisa fácil pra gente. Fácil, prático e, olha, rápido de fazer. Ó, eu quero colocar aqui a tapioca para você ver o estilo, o tipo da tapioca. Não é a fina e nem é muito grossa. É a média. Olha, gente, ó. É aquela... Tá vendo? É flocada mesmo. Flocada mesmo. Você compra aí nas lojas de produtos orgânicos, mercado municipal, enfim, você encontra, mas tem que ser flocada para poder dar certo. Gente, olha. Queijo coalho. O queijo coalho, aqui eu tenho 260 gramas. 375 gramas. São 375 gramas. Vou misturar aqui. Nossa, e rende, né? Tem bastante aí. Rende. É bom dar uma misturada antes de colocar o leite, porque aí fica mais fácil. Homogêneo também, mais misturado. Padre, eu posso, por exemplo, preparar hoje, eu vou receber uma visita amanhã e amanhã só fritar? Pode. Na verdade, você precisa desse tempo, né? No mínimo 2 horas de geladeira. Por isso que também, assim, não é prática, mas ela exige um tempinho para que essa massa, você sabe que a tapioca depois ela vai dar uma engomada, né? Gente, um pouquinho de sal, porque é salgadinho, né? Só um pouquinho, o queijo já tá salgado. Quem gostar de pimenta, eu gosto. Você gosta? Eu adoro. Aí, ó. Um pouquinho de pimenta. E agora sim, né? Eu vou pegar o leite como a senhora pega a panela aí na sua casa mesmo, viu? Eles falaram assim, como é que a gente vai pegar a panela? Como o pessoal pega em casa. Com o pano, a panela ali. O leite já tá aqui. Esquentou. Gente, é importante saber que o leite não pode ferver. Só dá aquela subidinha, tá quente, tem que ser quente. Vai mexendo por uns 3 minutos, porque a tapioca vai cozinhar neste leite, né? Que tá quente. É importante a gente entender como é que você vai guardar na geladeira que vai precisar. Se você conseguir deixar de um dia para o outro, bom, melhor, né? Se não, 2 horas no mínimo. Mas é preciso forrar, e a Vanessa vai me ajudar, porque todo mundo sabe que esse plástico aqui, Vamos brigar com papel filme? É difícil, já hein? Puxei, Aí. Mas com 2 já fica mais fácil. Muito. O marido tem que ajudar a mulher a fazer aí em casa. Não é difícil, é falta de ajuda, gente. Isso, ó. Pronto. Forrou. Agora nós vamos fazer o quê? Colocar a massa. Que olha aqui, já tá. Ela hidrata, né? Ela hidrata. A gente tem a impressão que Verdade, hidrata e já ficando mais consistente. E depois você vai colocar essa massa aqui. É bom que alguma coisa, eu tô colocando nesse refratário aqui, mas uma forma. Esse aqui eu acho que vai ficar uns dadinhos assim bem rechonchudos, viu? Perfeito, olha aí, pronto. Tem 2, gente. Muito mais fácil com papel filme. Esse aqui vai ficar ótimo. Tá pronto, olha aí. Agora vai para a geladeira. 2 horas pelo menos. 2 horas, se você quiser deixar de um dia para o outro,
Ótimo, vai ficar mais consistente, tá bom? Então, geladeira. Vanessa, aqui nós temos um pronto que foi montado aqui dentro dessa forma, tá? Olha aqui o plástico. Por que precisa do plástico? Para tirar depois a massa, né? Acho que aqui eu coloquei demais. Fácil de tirar. Você também vai ver a espessura, né? Mas vamos fazer um pouquinho maior. A faca, você não pode correr a faca, tá? Essa dica não pode, importante. porque senão a tapioca ela vai estragar. Só O que você faz? Pega o que você cortou, põe aqui, ó, para fazer olha certinho. Que dica boa, tá bom? Você acha que o padre só reza a missa, gente? Sim. Ó, e agora faz a outra. Gente, ó, o óleo já está. Faz isso aqui para facilitar para você, viu? Coloca na. Ó, já está quente. Já fez o barulhinho. Já fez o barulhinho, então já podemos colocar os outros. Opa! Cuidar. Acontece em toda a cozinha, É isso mesmo padre. que tem que cuidar, viu? Olha o barulhinho, Esse Vanessa. barulhinho, padre. Gente, ó, fritura não adianta, viu? Tem coisa que tem que ser frita. Vou aumentar aqui um pouquinho. Olha, já dá para tirar. Vamos tirar. Olha aqui. Que maravilha. O padre já deixou aqui uma cestinha. Já deixei aqui cestinha preparado, gente, ó. Já mostro para vocês, viu? Uma cestinha preparada com o papel toalha, né? Que é o próprio de fritura. Para colocar aqui. E a sugestão agora para servir é com geleias. Com geleias, né? Você pode também colocar aí doce de leite, né? Com doce de leite fica muito bom também. Mas a combinação melhor, eu acho que aí a textura, suavidade das geleias, que combina muito bem com isso aqui. Então vamos experimentar, padre? Vamos, porque está quentinho, delicioso. Olha que delícia, demais. eu vou pegar um dadinho, mão. Come comigo aqui, Sim, padre. com certeza. Gente, isso aqui é bom demais. Vou numa geleinha de pimenta. Aqui tem geleia de pimenta, né? Geleia de amora e uma geleia de damasco, né? Que delícia. A de pimenta fica bom demais. Então, os dois foram direto no de pimenta. Tchan, 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 tchan. Gente. Meu Deus. E olha aqui, ó, fica sequinho, não fica gorduroso, fica a massa da tapioca aqui dentro, o queijo. Ai, eu falei que ia te dar fome, né? Mas eu tenho um comentário a fazer com você aqui. Padre João Luiz Lemos devia ter um quadro aqui de Divina Receita só para ele, porque como que tem habilidade para explicar uma receita tão bem, né? Padre, ó, fica a minha sugestão, tá? Se coloque aí à disposição para abrir os seus livros de receitas aqui para a TV Evangelizar, aqui só para o nosso programa, né? Para o Vida em Foco. Esse é o segredo. Até lembrei de uma amiga minha lá do Maranhão, viu, que fazia esses dadinhos. Ai, delícia. Mas agora vamos mudar um pouco para tirar o foco da comida. Vamos olhar mais para as plantas samambaias, que apesar de lindas, né? Mesmo sendo lindas, elas têm um papel fundamental na natureza. Eles têm uma extrema importância e você vai entender isso agora na reportagem. Vamos lá. Tem da mais conhecida, dessa pequena e delicada, até essa outra aí bem diferente. São várias espécies de samambaia na casa da dona Rafelina. Todas são o xodó dessa senhora há quase 20 anos. Tem que cuidar, que se não cuidar não vai também, né? Pôr água uma vez por semana. Quando vai chegando mais embaixo, a gente vai tirando as pontas que seca, né? Porque senão ela rola pro chão. As donas de casa podem até não saber, mas as samambaias têm uma grande importância para o meio ambiente. As plantas podem ser encontradas em praticamente todos os biomas e elas contribuem para o desenvolvimento da microfauna e também da microflora. Elas são indicadoras do grau de conservação do solo, de ambientes degradados. Elas são fundamentais para o estabelecimento de outras plantas e animais, na umidade no interior da floresta.
floresta. Também as epífitas, né, que são plantas que vivem sobre outras plantas, indicam baixo nível de poluição do ar. As samambaias são um instrumento de estudo do mestrado da Ana Paula. Ela está realizando um inventário nessa reserva florestal em Maringá, norte do Paraná. Já encontrou 22 espécies diferentes da planta. Todas as amostras são levadas para um herbário, prensadas e secadas para que seja revelada toda a estrutura da folha. A partir daí, é feita a identificação da samambaia. A pesquisa da bióloga ainda não está finalizada, mas o trabalho já foi premiado como o melhor painel dentro do Simpósio Nacional de Biologia Vegetal. Pode ser que seja encontrado alguma espécie nova para a região, ainda não descrita, né? Esse resultado ele vai auxiliar na catalogação da flora do Brasil e a flora do Paraná. Ou seja, samambaia só faz bem, ajuda o meio ambiente, é bonita tanto na natureza quanto dentro de casa e para pessoas como a dona Rafelina ainda servem de terapia. Se a gente tá meio triste, vem, mexe com as plantas, daí anima mais, a gente fica mais alegre. Eu gosto, adoro planta, vixe. E olha só, hoje, 4 de outubro, é dia de São Francisco de Assis. E teremos Noite de Louvor. Inclusive, você que está aqui em Curitiba, região metropolitana, pode vir para a plateia. Já temos plateia e você não precisa se inscrever. É só vir para a Noite de Louvor com toda a sua fé, tá bom? Não precisa ligar mais. E olha só, nós estamos na 4ª semana da série A Palavra que Conforta, né? Que são 7 semanas de cura e libertação. Participação do padre Anderson Gomes, o pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, Vila Velha, Arquidiocese Espírito Santo. Também irmão Vaticano Maria, da Fraternidade Católica Toca de Assis, Eduardo Oliveira, da comunidade Filhos de João Batista, e Tiago Tomé, que é missionário da comunidade Canção Nova. Todos eles estarão esperando por você aqui na TV Evangelizar, no auditório onde acontece a Noite de Louvor especial com plateia e você é nosso convidado. Então venha participar da Noite de Louvor, transmitida para todo o Brasil aqui pela TV Evangelizar. Vou te dar tchau agora, mas amanhã eu volto, 3h30 da tarde, ao vivo para todo o Brasil. Enquanto isso, continue na nossa programação, que é sempre muito especial aqui para você. Fique com as principais notícias do dia agora no Pauta Aberta. E eu encontro você amanhã. Fique com Deus.